Olá, alunos do MEC, o seu universo do mecânico. Bem-vindos a mais uma aula técnica, o nosso encontro de número 76 de 2014, iniciando mais uma semana com bastante informação técnica, dicas, detalhes para todos vocês, nossos alunos aqui do universo do mecânico. Sejam todos muito bem-vindos. Um alô aqui pro pessoal da Alto Rafim, Francisco Neves Neto, né, o Chiquinho, um abraço a todos. Eduardo Pereira, também já dando um alô e já até agradecendo, né, um esquema elétrico que ele pediu pelo suporte @umec.com.br e resolveu o defeito do carro, que era um fio de aterramento com problema. Então, o suporte do MEC auxilia nisso, né, com esquema elétrico, com alguma dica, alguma informação. Claro, pessoal, o suporte é à distância, né? Eu não estou enxergando o carro ou dentro do defeito do carro. Só tenho algumas informações e consigo passar aquilo que eu tenho de material para vocês. E é legal quando eu tenho feedback, um retorno, como esse do Eduardo Pereira, sobre um esquema elétrico que ele recebeu e o defeito foi solucionado. Era falha no fio de aterramento. Isso é legal, né? Porque a distância é difícil você conseguir ajudar os outros. Não é muito fácil. Pensem bem, eu tenho que imaginar o modelo, o carro, o motor, qual que é o sintoma. Quando você está com um carro ali na sua frente é muito mais simples, muito mais fácil. Então, tentamos ajudar no que for possível, enviando esquema, alguma dica, alguma informação técnica para vocês pelo suporte @umec.com.br. Um abraço aos alunos linkados na aula de hoje: Angelino Flores, Anísio Halber, Diomedes, lá de Brasília. Opa, Diomedes, um grande abraço. Genério Possamay, Genésio Steigler, Jaimilson Gomes, Jamerson, João Silva, José Almir, lá de Piauí, José Sarpa, Juliano Freitas, Leandro Gordilho, Ludovico Martino, Magno Bertoldi, deixa eu ver quem está linkado também, Marcos Gutierrez, Rodrigo Diegues, pessoal de Timóteo, Minas Gerais, um abraço aí aos mineiros, e Washington Alves Ázila, entre outros alunos linkados aqui em mais uma aula técnica no seu UMEC, o seu universo do mecânico. E nessa aula de número 76, gerenciamento eletrônico do Palio e-Torque, né, um motor ainda considerado novo no nosso mercado, Palio e-Torque Flex, injeção Marelli e a W7GF. Hoje, né, veremos a parte de sensores, né? É uma aula em cima de sensores que veremos, né? O nosso quarto encontro sobre o Palio e-Torque 1.6, 16 válvulas. Veremos sensor parte 1. Aula passada, o tema abordado foi o subsistema de combustível, onde abordei pressão, vazão, bomba, filtro, regulador de pressão, eletroinjetores, tubo distribuidor, ou seja, todo o circuitinho de alimentação de combustível para o sistema funcionar corretamente, para o sistema funcionar com a pressão recomendada e indicada pelo fabricante, o que é muito importante, sempre medirmos, sempre testarmos. E na aula de hoje, primeira aula sobre sinais de entrada deste Palio e-Torque, veremos dois sensores interessantes, um em cada eixo do motor. Claro, estou falando do sensor de rotação do motor, que também é PMS, sempre lembrem disso, né? Sensor de rotação também é o sensor de ponto morto superior, e o sensor de fase desse Palio 1.6, 16 válvulas, motor e torque, motor flex também, né? Não podemos esquecer deste importante detalhe. Só complementando, eu vejo que muitos profissionais não têm o hábito de medir pressão de bomba. Vai trabalhando na injeção eletrônica, vai trabalhando no monitoramento dos componentes e vai para o scanner, que é mais prático, né? Mais fácil, o scanner, e esquecem de ver justamente algo fundamental, que é pressão e vazão da bomba de combustível. Portanto, muita atenção,
com esse dispositivo, com esse componente, para que justamente você não perca tempo. Não perca tempo e possa justamente fazer o quê? Fazer o acompanhamento do funcionamento do carro, iniciando por medir pressão e vazão de combustível. Então é um subsistema muito importante que nós temos, um subsistema fundamental para depois seguir com o restante. Então não adianta medir só, né, com scanner. Não adianta. Tem que seguir inicialmente com o teste de pressão e vazão de combustível, ok? Telinha de introdução. As leituras que chegam para ECU, temos entre elas, né, algumas em destaque, outras de complemento. O sinal de rotação e PMS do motor são sinais fundamentais, ou seja, alguns são destaque. Então o sinal de rotação e PMS é um sinal de destaque. O de fase já é de complemento de informação. Eu sempre tenho em mente que para todos os mapeamentos que o módulo tem que fazer, cálculo de combustível, ignição, canister, partida a frio, todos os funcionamentos tem que ter um dos sinais a rotação do motor, porque é fundamental. Então, torna-se um sensor fundamental, o sensor de rotação, que também é, ao mesmo tempo, de PMS, de ponto morto superior. Já o sinal de sensor de fase é o que nós chamamos de sinal de complemento, ou seja, ele complementa as informações que chegam para a ECU para justamente ela poder fazer o quê? Poder fazer o acompanhamento e melhorar o funcionamento do motor. Então vamos ver esses dois sinais importantes, rotação em PMS e sinal de fase deste veículo aqui na telinha de vocês. Palio, motor 1.6 e-torque, né? Então vejam, não é um carro tão velho, já é um modelo de carro mais novo, né? É o mesmo sistema até 2013, tá? Até alguns 2014 saíram com esse mesmo sistema de gerenciamento do motor. Na telinha, todos os componentes do sistema, a ECU bem no centro, estamos aqui, ó, à esquerda, né? Os sinais de entrada para a ECU, que manda informação para Electronic Control Unit, a unidade de controle eletrônico. Veremos hoje sensor de fase e sensor de rotação em PMS, os dois aí com asterisco. Ainda temos MAP, temperatura do motor, lambdas, né, são duas, detonação, temperatura do ar, posição do pedal do acelerador, borboleta aceleradora e os interruptores, tá? E depois veremos, né, na sequência, depois de todos os sinais de entrada, os atuadores, os comandados, né? Ar-condicionado, eletroinjetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilidor, bomba elétrica, nós já vimos, né? Partida a frio. Então esses são os componentes da diagramação inicial deste Palio e-torque com injeção magnético Marelli. Detalhes. Apenas com o sinal da rotação e ponto morto superior, PMS, que a ECU faz as contagens do eixo virabrequim. Assim, o sinal que a ECU recebe e calcula a rotação e o ponto morto superior dos cilindros gêmeos 1 e 4 e 2 e 3. Ou seja, o sensor em si, pessoal, pensem sempre nisso, raciocinem dessa forma. O sensor, ele não manda a informação da rotação para o módulo, ele manda sinal elétrico. Ele não manda informação, ó, o motor está a 800 RPM e o módulo, ok, 800 RPM. PMS do 1.4, ok, PMS do 1.4, para. Nada disso. Todo sensor de rotação e PMS, ele manda sinal elétrico para o módulo. E o módulo faz o quê? É o módulo que faz a contagem e calcula a rotação do motor. É o módulo que recebe a defasagem de dois dentes, né, a falta de dois dentes, e calcula o PMS. Compreenderam bem isso? Porque sempre a gente fala assim, né? Ah, é sensor de rotação. Legal. Qual é a rotação que ele está mandando para o módulo agora? Não, ele não manda rotação, ele manda pulso.
Então, o grande cérebro do sistema não é o sinal, é o módulo, é a ECU. É ela que gerencia essa informação que chega e faz a contagem. Transforma esses sinais elétricos em valor de rotação e PMS. Compreenderam bem isso? Entenderam? Que o sensor apenas manda o sinal elétrico. Tá ok? Então, e é importante entender também que além de rotação, ponto morto superior dos gêmeos 1 e 4, 2 e 3. Ok? Localização. É diferente na linha Fiat, né? Olha onde está aí o círculo mostrando a posição do sensor nesse motor. Legal, né? Diferente. Não está lá na dianteira do motor do Palio? Não. Porque esse motor, pessoal, não é Fire. É um motor e-torque. É uma outra geração de motores dessa linha Fiat. Não usa correia dentada. Usa sincronismo por corrente. E o sensor de rotação vai estar também em local diferente. Parece que tivemos aula do Mili, né? Do Mili Vivace há pouco tempo aqui atrás, né? Vai ser igual a aula do Mili com o Palio? Olha aí quanta diferença. Quanta diferença, né? Além do motor, sensores, posição e por aí. Localização. Muita atenção nesse modelo da linha Fiat, pois o sensor está na parte traseira do motor, próximo ao câmbio, bem diferente de outros modelos da Fiat, que temos o sensor de rotação na polia, né? Junto da polia dianteira do motor. Então é diferente. No motor e-torque, o sensor de rotação vai estar na lateral do bloco, pertinho do câmbio. Obviamente, a roda dentada não vai estar na polia dianteira do motor. Vai estar onde? Dentro do bloco, junto do eixo virabrequim. Compreenderam? É diferente. Poxa vida, a grande maioria da linha Fiat, né, com raras exceções, né, como tem para turbo, alguns, né, veículos dessa geração, que era assim. Todo o restante da linha Fiat é na polia dianteira, né, junto da correia auxiliar. Nesse Palio e-torque não. É na lateral do bloco sensor e a roda dentada fica dentro, né? Fica ali junto do eixo virabrequim, banhada a óleo, etc. Tá ok? Porque trata-se de um motor e-torque. Olha aí, ó, a identificação, né? FPT, Fiat Powertrain, e-torque 1.6. Nesse caso, é 1.6, 16 válvulas, motor flex neste Palio. Como já falei para vocês anteriormente, é um motorzinho que responde muito bem às acelerações, hein? Muito bem, tá ok? Telinha, então, do sensor, a peça em si, ó, o sensor de rotação. Pecinha pequena, de plástico, parafusada no bloco do motor. Tem um anel O-ring, né? Estão vendo ali um anelzinho de vedação? É um anel de vedação, porque se ele vaza para dentro do bloco, não pode vazar óleo de motor. É um anel de vedação que faz, né, essa isolação entre o plástico do sensor e o próprio bloco do motor. E o sensorzinho vai lá para dentro. Justamente alinhar com quem? Com a roda dentada que está no eixo virabrequim do motor. Tá? Falar então do sensor de rotação para vocês? Vamos lá. É um sensor do tipo Hall, de 3 fios, posicionado sempre de forma alinhadinha, né? Sem regulagem, sem ajustes, a uma roda dentada, que nesse caso está fixa diretamente na parte traseira do eixo virabrequim. Então, o sensor não tem ajuste. Você não regula ele. Posição única de montagem. Você não regula o sensor em si. Tá? Encaixou ali, apertou, acabou. Mesmo porque você não consegue nem enxergar, né, lá dentro. Tá? Porque a roda dentada está lá dentro, o sensor está apontando para ela, você nem enxerga, né? Mas é importante sempre, na hora que remove a peça, ver se não tem ali excesso de sujeira, limalha, coisas do gênero. Como é um sensor do tipo Hall, nele não tem um ímã.
tá? Mas é bom sempre analisar quantas sujeiras na ponta da peça, tá? E aí limpa e encaixa novamente. Bom, como é um sensorzinho que precisa da excitação, ou seja, precisa de uma roda dentada girando para provocar no sensor Hall, né, a quebra e geração do campo magnético, ele tem que estar o quê? Bem pertinho da roda dentada. Tecnicamente, essa distância é em torno de meio, tá? 0,5 milímetros, tá? Bem perto. De 1,5 a meio, né? Ou de 0,5 a 1,5 milímetros ali de distância. Não dá para regular. É fixo a posição, tá? Só estou dizendo isso para vocês que em sensores Hall, uma distância maior que 1,5 começa a alterar um pouco o sinal, tá? Começa a ter perda de eficiência no sinal do sensor, tá? E o funcionamento dele? Como que funciona esse componente aí, ó, uma foto um pouquinho mais lateral do sensor, né? Dá para ver mais o anel O-ring, né? O suporte em que ele é fixo, ó, é preso só por um parafusinho, pessoal. Um parafusinho ali 6 milímetros. Apertou, acabou. Encaixa, apertou o parafuso, não tem mais o que mexer ali. Como que ele funciona? Vamos lá. Tem uma alimentação de 12 volts pelo pino 3. Então são 3 fios no sensor. 1, 2 e 3. Pelo pino 3, alimentação de 12 volts. Ou tensão da bateria. Pelo pino 1, ele está ligado ao A23 e o pino 2 ao A25. E assim, esse sensor envia o sinal a ECU, que interpretará a rotação do motor e o PMS dos respectivos cilindros. Então é assim, como o eixo virabrequim tem nele a roda dentada, ela dá 2 voltas para contar uma volta do motor. Então teremos o quê? 2 vezes o espaçamento de 2 dentes, ou seja, sinal, 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 58 sinais, falha 2. 58 sinais, falha 2. São 2 vezes. Para esse eu sempre entendi o quê? PMS, do 1 e do 4 e do 2 e do 3, de acordo com a contagem dos dentes. Por quê? São 4 cilindros, né? Teremos aí 2 e 2, 2 PMS e 2 PMS, né? São 2 voltas que o eixo virabrequim dá. Então você tem aí, tá, no dente de número 20, PMS do 1 e do 4. Dente de número 50, PMS do 2 e do 3. Aí depois na outra volta, 20, 1 e o 4, dente 50, 2 e 3. Então temos 2 vezes por volta o PMS. Só que o módulo consegue contar, né? É só contar. 20º dente sempre vai ser PMS do 1 e do 4. 50º dente do 2 e do 3. Consegue contar tranquilamente. Além do que, consegue também contar o quê? A rotação do motor. Ou seja, a RPM. Quantas rotações temos ali por minuto. É só contar dente por dente. É possível isso, tá? Aqui em destaque, qual a função, então, dessa ponta do sensor, ó? Ó, eu peguei em destaque, pessoal, a ponta do sensor, ó. Pequeno, estreito. Então, uma tendência de sensor de rotação, Hall, né, irem igual a sensor de ABS. Estão vendo o sensor de ABS, como estão? Poxa, antigamente eram enormes, de metal, indutivos. Depois partiram para o Hall menor. Agora está menor ainda. Está indo para o mesmo princípio, ou seja, sensor Hall cada vez menor e ponta de plástico. Tá? E como ele só tem uma posição de montagem, tem um lado certinho para montar o Hall lá no alojamento. Nem dá para montar errado. Tá? E como falei, também nem dá para, né, termos regulagem de distância. Nem dá para fazer isso. Né? É ajuste fixo. Mas qual que é a função, então, desse sensor? Através do sinal em seu campo magnético, provocado pelo movimento da roda dentada, teremos a geração de sinal em PWM, ou seja, em pulso com, né? Você tem o que no PWM? Uma onda quadrada, tá? Um pulso modulado, positivo e negativo.
positivo e neutro. Não corre para baixo, para o menos. Sempre é positivo e neutro. Positivo e neutro. É o sinal positivo, chamado de 1, 0, 1, 0, 1, 0. Não vai para menos 1. Não é igual aos sensores indutivos que vai para o negativo. Sempre está no lado positivo, sempre em onda quadrada. Isso é o que nós chamamos de um sinal digital. E que a ECU conta muito mais facilmente. Ou seja, tem a possibilidade de fazer a contagem melhor ainda em relação, comparando com o sinal indutivo. Como é RAW, é mais fácil fazer a contagem, tá? Agora, uma outra curiosidade, Ele é o RAW que trabalha com 12 volts. Já já veremos detalhes, Veremos detalhes sobre testes também deste componente, tá? E a importância dele? Em que ele é importante para o sistema? Bom, até contar giros ele é importante. Por quê? Se nós temos um sistema ligado em rede, um sistema que está ligado aí, em rede no sistema, porque é um Palio que trabalha em rede CAN, rede de comunicação, até a informação para o painel de instrumentos, quem dá é o sensor de rotação. Só que ele não vai o sinal do sensor para o painel de instrumentos. O sinal do sensor vai para a ECU de gerenciamento do motor e ela, via rede CAN, manda o sinal para o painel. Manda o sinal para o computador de bordo. Tá ok? Então, é tudo indireto. O sensor não está ligado na rede. Quem está ligado na rede? A ECU da injeção. É ela que manda o sinal para a rede CAN e, por exemplo, manda até para o painel de instrumentos. Pensem sempre nisso, pessoal, quando se fala em rede. As redes de comunicação, elas têm penduradas nelas, os varaizinhos ligados nelas, as redes CAN, só ECU. Só unidades de controles eletrônicos, como do motor, da direção, do ABS, body computer, painel de instrumentos, se tem câmbio dual logic e por aí vai. Quem está ligado na rede sempre são as unidades de controle, não são sensores ou atuadores. Então, o sinal do sensor de rotação vai para a ECU de gerenciamento do motor. A ECU motor manda via rede essa informação. E aí quem quiser, pega. O body computer precisa, o painel precisa, o ABS precisa, transmissão automatizada, o dual logic precisa. Tá? Ou seja, vai adequando aí, vai compartilhando a informação via rede. Uma rede com fio, Rede CAN sempre é com fio. Falar então da importância desse sinal. Além, é claro, dos valores de rotação do motor, e é o sinal mais importante, ainda temos, através da ausência dos dois dentes, a possibilidade de se calcular com uma precisão enorme o PMS dos cilindros gêmeos. Eu precisaria dessa ausência de dois dentes? Para a rotação do motor, não, negativo. Para a rotação do motor, não precisaria da ausência dos dois dentes, de jeito nenhum. Mas como você tem a possibilidade de falha de outros componentes, se eu tiver na mesma roda dentada, rotação e PMS, eu tenho uma garantia a mais no funcionamento do motor. Então, ele funciona contando os dentes e justamente com a falha de 2 interpretar que o dente sequencial é o dente 1. Ou seja, é como se os dentes ali na roda dentada, vamos ver já a foto dela, tá? Como se os dentes ali tivessem nomes, ou números. Dente 1, 2, 3, até o dente 58. Por quê? Depois do 58 tem ausência. 59 e 60 não tem. Então, cada dente é único. Sempre o dente 1 vai ser o primeiro. O 58 vai ser o último. Sempre. Porque gira sempre no sentido horário. E aí você sabe que contando do 1 até o 20º, PMS do 1 e do 4. Do 21 até o 50º, 50º é PMS
do segundo e terceiro. Tá? Fica mais prático, mais eficiente e mais fácil. Claro, né? Se tem 60 dentes na volta inteira, pelo menos era para ter, corta no meio. Qual que é a diferença? Meio a meio, 30. Então é 20º, 50º. Captaram a intenção? Dente número 20, PMS do 1 e do 4, mais 30, dente de número 50, PMS do segundo e terceiro. Então esse aí eu consigo o quê? Deixar certinho o mapeamento, falando de rotação e também de PMS, ponto morto superior. É uma segurança a mais para o funcionamento do sistema. Não que fosse necessário. O sinal de fase já substitui o PMS, tá? Mas é informação a mais que chega no sistema. Belezinha? Telinha específica do painel de instrumentos, né? E aqui entra o contagiros, né? O RPM desse motor, ou seja, o sinal de rotação do motor, lá do sensor de rotação e PMS, chega aqui para esse painel via rede CAN, né? Via rede de comunicação. O sinal vai da ECU do motor para o body computer, do body computer para o painel de instrumentos, para marcar certinho aí a rotação do motor. Belezinha? Dica da aula para vocês. Como esse sensor trabalha com tensão da bateria, vocês viram, teremos uma simples forma de teste. Canetinha de polaridade pelo pino 1. A resposta é no pino 1 do sensor. Teremos a variação de sinal já durante a partida do motor. Então, se você não tem scanner, não tem osciloscópio, canetinha no pino 1, dá na partida. Tem que piscar ali o LED da canetinha, porque ele trabalha com tensão da bateria, com acima de 12 volts. Beleza? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência para mostrar para vocês o eixo virabrequim deste Palio aqui no seu Mac. Olá, meu nome é Jorge Ferreira, sou consultor técnico da AJE e responsável pela área de assistência técnica. Hoje eu vou trazer algumas dicas de aplicação dos produtos da AJE para você. A dica de hoje que nós vamos dar é sobre a válvula do ar quente do Corsa Vectra, válvula de 3 vias. É muito comum hoje em dia estar trocando essa válvula nos veículos mais antigos. Mas o que acontece com essa válvula? Muitas das vezes ela é trocada várias vezes e o defeito não é resolvido. Você troca uma válvula porque deu problema, porque deu vazamento. Mas quando você coloca a outra válvula nova, o defeito se repete. E assim você acha que o defeito está na peça. Mas muitas das vezes existem outros fatores que cooperam para que essa válvula venha dar defeito. O mais comum é você trocar essa válvula quando ela está já velha, já desgastada, que ela começa a dar passagem de água e o sistema de ar quente fica funcionando direto. Mas quando você troca essa válvula porque ela deu vazamento, justamente porque ocorreu um excesso de pressão no sistema de refrigeração. Geralmente, o que acontece? Nos veículos Corsa, há um problema muito comum de acontecer da tampa do reservatório da água do radiador de arrefecimento, ela estar com a válvula emperrada, gerando uma sobrecarga no sistema de refrigeração. E o que vai acontecer? O sistema estando sobrecarregado, ele vai gerar uma pressão acima do limite. E como essa válvula ela é sensível, o primeiro lugar que vai vazar vai ser aqui. Aí você pega e troca essa válvula, põe uma nova e o defeito se repete. O simples trocar da tampa do reservatório do radiador, você já pode resolver definitivamente o problema desse carro. Um outro fator ocorrente, que é mais difícil, mas que ocorre, é uma queima da junta do cabeçote por falta de água, por algum vazamento ou outro que já aconteceu, até mesmo por causa dessa válvula já estar desgastada. Aí você troca a válvula e torna novamente acontecer a mesma coisa. Mesmo se você trocando a tampa do reservatório, o defeito se repete. Provavelmente esse defeito pode estar na junta do cabeçote que sofreu um superaquecimento e veio a queimar-se, causando uma falha na área de compressão do motor, na galeria de água, fazendo com que a compressão dentro do sistema aumente demais e venha a causar o rompimento do vedador da haste dessa válvula, tornando a vazar novamente. Geralmente acontece isso em veículos do ano de 98
até mais ou menos 2002, mas pode ocorrer em outros anos. Geralmente acontece quando você percebe que a água do sistema está muito suja, a água do radiador estando muito enferrujada, muito suja, é necessário que se faça uma limpeza de todo o sistema e troque também a tampa do reservatório. Fazendo isso, você vai estar eliminando já definitivamente todo o problema de refrigeração do carro, inclusive de superaquecimento. Espero que essas dicas técnicas tenham ajudado vocês a estar aplicando melhores os produtos, estar resolvendo os problemas do dia a dia da oficina. E qualquer dúvida, entre em contato pelo site, pelo e-mail ou pelo telefone.